Tudo bom, Miguel? Como você tá? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Vamos no sacrifício, né? É importante e necessário. Pela notícia, pela informação, é isso aí. Miguel, começa contando pra gente como estão os bastidores, né, da campanha de Bolsonaro e o próprio governo, porque as notícias que a gente vê rolando é de que há um desânimo muito grande por conta do impacto dessas últimas notícias, né? Então, foi a prisão de Milton Ribeiro na semana passada, essa semana teve a CPI do MEC sendo protocolada e agora essas denúncias de assédio em relação ao presidente da Caixa com a demissão dele, né? Como isso tudo impacta, principalmente na campanha de Bolsonaro? Thalita, tem três elementos que essas notícias da Caixa Econômica nos ajudam a pensar, né? O mais sombrio, nebuloso, é como a gente está tendo denúncias e ataques ao governo Bolsonaro de muito próximo, né? O Milton Ribeiro foi um ministro que o Bolsonaro lutou para não demitir. Agora, o Pedro Guimarães também era muito próximo, né? O Bolsonaro costumava chamar ele de PG2, né? Uma referência, Paulo Guedes 2, foi cotado para ser ministro da Economia várias vezes, inclusive. Então, primeiro chama atenção esses movimentos muito próximos ao centro de governo, e talvez a gente tenha aí, como a gente já tinha especulado na semana passada, né? Também de parte do Estado uma lavação de roupa suja, vamos dizer assim, né? Acertos de contas, outros setores que ajudaram a eleger Bolsonaro e que talvez estejam se descolando dele nesse momento. Segundo fator que eu já mencionei, sentimentalmente, no coração do Bolsonaro, ele está muito atacado com essa demissão. Ele lutou também para não demitir Pedro Guimarães, é uma pessoa que tinha muita estima, fazia parte do círculo pessoal dele, né? Como eu disse, foi cotado para ser ministro da Fazenda, inclusive, né? Então, era alguém que gozava de muito prestígio no círculo mais íntimo do presidente, e ele ficou muito contrariado e só provocou a demissão assim, realmente pressionado pelo seu círculo de assessores mais próximos. E aí eu chego na questão que você colocou, na ala, vamos dizer assim, política profissional do bolsonarismo, no centrão, a gente já vinha comentando aqui que havia um clima de desesperança, de desespero até, né? Eu usei na outra semana, em função do não crescimento nas eleições. Mas agora a gente está pressentindo uma espécie do centrão joalha. Por quê? O PL e o Centrão fizeram uma reunião com o Bolsonaro na semana passada, preparando essa ida dele para o Nordeste, insistindo em enquadrar o Bolsonaro como um candidato tradicional. Então disseram para ele, olha, vai falar do Auxílio Brasil, da economia, mira nos mais pobres, etc. O Bolsonaro falou pouquíssimo sobre isso, voltou para os temas morais que ele gosta, aborto, urna eletrônica, mal da esquerda, fez a motociata, né? Então até o Centrão já está percebendo que o Bolsonaro gosta mesmo da vida mole, da vagabundagem, da motociata. Trabalhar como candidato não é para ele. E é bom lembrar que em 2018, graças à facada, ele trabalhou muito pouco como candidato, né? Então, primeiro essa decepção. Então, tanto no PL quanto no Centrão, então o clima assim, não adianta falar, ele faz o que quer, ele não quer se submeter, e com esse discurso que agrada aquele núcleo bolsonarista mais duro, que a gente sempre tem falado, né? Que deve ser em torno aí de 11%, 10%, não é os 30% de intenção de votos do Bolsonaro. A avaliação do Centrão é só se a terceira via crescer para forçar um segundo turno, senão já tem esse clima inclusive, de jogar a toalha, como eu disse, meio de como o nosso maior problema é o Bolsonaro. Ele não se ajuda, não nos ajuda. Então, isso leva a outras movimentações do Centrão, que a gente também já vem identificando aqui há algum tempo, que é o chamado pacote Arthur Lira. Começa com a proposta do semipresidencialismo, mas principalmente a ideia de formalizar o orçamento secreto, transformar na sua modalidade impositiva, ou seja, o Lula vencendo as eleições teria que no ano que vem continuar cedendo uma parte da decisão do orçamento para além daquelas emendas que já são, né, regulares e normais. Esse orçamento secreto continuaria sob controle do Centrão, porque o Arthur Lira trabalha
tanto para ganhar novamente a presidência da Câmara, como para manter no controle da Comissão do Orçamento e nas comissões vinculadas ao orçamento, outras lideranças próximas ao seu núcleo, né? Então estão trabalhando pela sobrevivência do Centrão, para além do governo Bolsonaro, etc. Mas já agora também o Centrão trabalhando com a expectativa de que possa ter uma vitória no primeiro turno do Lula e que em partes causadas porque o candidato deles não ajuda a fazer frente e, né, a poder alcançar o Lula ou forçar um segundo turno. Ô Miguel, qual você acha que é o impacto dessas notícias em dois setores do eleitorado de Bolsonaro? Semana passada a gente falava sobre essa questão dos pastores envolvidos em corrupção, o próprio Milton Ribeiro, e como isso seria trazido pelo Datafolha em relação ao apoio de evangélicos a Bolsonaro. Eu achei que o impacto não foi muito grande. Já vi quem diga também, analistas nossos aqui, que é para esperar, né? A própria CPI do MEC pode fazer com que esse voto do evangélico derreta ali para Bolsonaro. E num segundo momento é esse setor das mulheres, né? Há quem diga também que essas questões de assédio que apareceram em relação à Caixa Econômica, ao presidente da Caixa Econômica, não vão ter impacto na seguidora fiel de Bolsonaro, né? Como que você vê esses dois setores frente à candidatura a Bolsonaro e esses escândalos? Olha, Thalita, o voto evangélico, a gente precisa desmistificar ele, né? Porque a comunidade evangélica é uma comunidade gigantesca, né? E é uma comunidade que tem suas várias ramificações. Então a gente não pode colocar o pastor Silas Malafaia no mesma balança que o pastor Henrique Vieira, por exemplo, né? A gente não pode colocar uma igreja que distorce, enfim, que tem uma aparência de empresa com igrejas legítimas, né, sejam elas neopentecostais ou não, que estão enraizadas nas comunidades, etc. O que o conjunto histórico das pesquisas tem demonstrado, e o Vox Populi fez essa síntese no começo do ano, é que o eleitor evangélico, em geral, ele acompanha o voto da população. Então tem 30% que vota em Bolsonaro entre os evangélicos, tem 30% que vota no Lula e assim seguidamente, etc. Né? O que é evidente é que dentro dos donos das grandes igrejas, Universal, sei lá, Intergaláctica, né? Silas Malafaia, etc., há uma grande, há uma adesão, há um total comprometimento com a campanha de Jair Bolsonaro. Agora, justamente a estratégia que o PT tem adotado para dialogar com o evangélico é ir direto para a base. É o chamado trabalho formiguinha e dialogar direto com o fiel ou com os pastores locais, né? Deixando essa intermediação com os grandes pastores. Então, eu acho que, de fato, o que tem mobilizado essa base evangélica a se descolar do Bolsonaro, mais do que esses escândalos, concordo com a sua leitura de que elas vão ser graduais, né? É o tema da desumanização, né? O fato da insensibilidade de Jair Bolsonaro, a gente viu isso permanentemente no caso da Covid, viu de novo agora nos assassinatos do Dom Philips e do Bruno, né? Então é uma constante, é isso que acaba, essa natureza bárbara do fascismo é que acaba afastando o bolsonarismo dos evangélicos. E com as mulheres também, é um setor muito identificado assim, com renda acima de 5 salários mínimos, mais de 50 anos, etc. Desde 2018, as mulheres são a trincheira de barrar, né? Basta a gente lembrar do Ele Não, do avanço do bolsonarismo, enfim. Então, certamente essa situação na Caixa não ajuda em nada em avançar, em que o Bolsonaro possa disputar votos no setor feminino, né? E no setor mais pobre também já está bem consolidado, é um dos setores. Os trabalhadores mais pobres em geral e as mulheres são setores que estão praticamente consolidados na sua opção de voto, né? E é uma das grandes decepções também do Centrão que a Michele Bolsonaro se recusou a participar da campanha, era a opção que eles tinham para tentar dialogar com esse público feminino. E agora eles não têm nenhuma opção nisso, né? Então, são setores que os evangélicos a gente tem que permanecer observando atento, mas eu diria que no público feminino as mulheres já fizeram essa opção há mais de 4 anos. Por que a Michelle se recusou? Você tem algum palpite?
Olha, eu acho que ela teme muito a exposição, né? Quem vai em Sim. público, né? Ela teve uma exposição grande, a gente se lembra na indicação da STF, né? A família tem vínculos aí com milicianos no DF, terras, enfim, né? E também tem uma certa submissão, né? Ela nunca funcionou direito como primeira-dama, né? Teve aquele discurso em linguagem de sinais, etc., né? Eu acho que tem uma opção pessoal aí, né? Mas também Sim. talvez tenha uma preservação nesse momento.